Graças e paz, irmãos. Como é bom estarmos na casa de Deus, amém, irmãos? Entoando louvores e declarando a Deus a sua palavra cantada. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, eu confiarei em ti. Palavras do profeta Abacuque. Meus irmãos, louvado seja Deus. Hoje nós vamos iniciar, irmãos, uma série de mensagens em Romanos. Então, eu falei domingo passado para a igreja, não sei se todo mundo estava aqui a hora que eu mencionei, os planejamentos de mensagem. Eu acho legal o pastor falar isso para a igreja. Não quero ser enfadonho, cansativo, mas acho legal falar para a igreja saber o caminho que a gente anda orando e pregando a palavra, ensinando a palavra. Então, uma sequência em Lucas, uma em Gênesis, uma em Salmos e uma nas cartas paulinas. E as cartas paulinas, obviamente, iniciando em Romanos. Depois tem as cartas de Pedro, João, obviamente também nós vamos seguir aquilo que o Senhor colocar no coração da gente, né, irmãos? Orando e buscando o Senhor. Não precisa ser algo também assim muito quadradinho, muito metódico, mas eu creio que o Senhor gosta quando a gente faz as coisas dele com planejamento. E o sermão, irmãos, o púlpito é um local de ensino também. Então há uma didaquê na mensagem, há um ensinamento na mensagem. Eu acho legal a igreja acompanhar as mensagens. Fala assim, opa, essa sequência que ele falou lá de Gênesis, essa sequência agora das cartas de Paulo. Opa, que joia, eu vou tirar essa dúvida com o pastor. Pastor, eu entendi isso aqui. Pastor, olha, me explica melhor. Eu acho muito bom quando a igreja lê também e se interessa e procura conhecer melhor, mais a fundo a palavra de Deus. Então, meus irmãos, hoje a gente começa uma sequência em Romanos. Irmãos do céu, quanta coisa tem para falar em Romanos, não é mesmo? Romanos é a maior e a mais rica e abrangente declaração da parte de Paulo sobre o Evangelho. As declarações que Paulo traz em Romanos, irmãos, são como molas retraídas, que quando elas são liberadas, elas voam do coração da gente até encher o horizonte da nossa alma com a palavra de Deus e moldando a nossa vida com a revelação de Deus, conforme está escrito em sua palavra. Alguns irmãos do passado, João Crisóstomo, por exemplo, o maior pregador do século V, ele pedia que Romanos fosse lido em voz alta para ele pelo menos uma vez por semana. Agostinho, Lutero e Wesley, que são três figuras extremamente importantes da nossa herança cristã, meus amados, todos vieram à firmeza da fé através do impacto de Romanos. E todos os reformadores viam Romanos como sendo uma chave divina para o entendimento de todas as Escrituras. Vou repetir. Uma chave divina para o entendimento das Escrituras em geral. Já que aqui Paulo une todos os grandes temas da Bíblia: pecado, lei, juízo, destino humano, fé, obras, graça, justificação, eleição, plano da salvação, a obra de Cristo e do Espírito Santo, a esperança cristã, a natureza e a vida da igreja, o lugar do judeu, o lugar do não judeu nos propósitos de Deus, a filosofia da igreja e a história do mundo, o significado e a mensagem do Antigo Testamento, os deveres da cidadania cristã e os princípios da retidão e moralidade pessoal. Romanos é riquíssimo, irmãos. Toda a palavra de Deus o é, obviamente, e as cartas de Paulo são riquíssimas, mas dê uma atenção especial a esse livro. Romanos nos abre, então, uma perspectiva através da qual a paisagem completa da Bíblia pode ser vista e a revelação de como todas as partes se encaixam no todo se torna clara. O conhecimento e o estudo de Romanos, então, amados, é vitalmente necessário para a saúde e entendimento espiritual do cristão. Isso aqui foi extraído da Bíblia de Genebra. Não sei se alguns irmãos têm a Bíblia de Genebra, mas está lá na introdução da carta aos Romanos. E hoje, irmãos, eu selecionei um texto que é um texto primordial, inicial em Romanos. Romanos 1, 16 e 17. Um texto sagrado que vai nos falar sobre o poder do Evangelho. Leiamos, amados. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém. Oremos. Pai querido, amado Deus, como é bom estarmos na Tua casa, cantando louvores a Ti, sentindo a Tua presença
E, ó Deus, mesmo que não sentíssemos a Tua presença, nós creríamos porque sabemos que o Senhor está presente em todos os lugares e que o Senhor está presente em nosso coração e que o Senhor está presente na igreja. Mas como é bom sentir a Tua presença, Pai, através do louvor, da adoração, dos hinos. E agora, Pai, nós queremos também nos debruçar diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude a abrir o coração para recebê-la. Porque nós não temos muitas vezes condições de abrir o coração, de abrir a mente. Muitas vezes nós não conseguimos focar nossa mente, Pai. Pedimos agora, capacita-nos, ó Deus, a focarmos nossa mente nessa meia hora que segue, ó Deus, somente na Tua palavra. Para que as preocupações do dia a dia, os problemas que passamos, as tribulações da vida, as dificuldades, as ansiedades, os medos, nesse momento sejam esquecidos. E que nós possamos olhar somente para o Senhor e procurarmos, através dos olhos da fé, contemplarmos a Tua glória através da explanação da Bíblia. Em nome de Jesus, nós rogamos humildemente ao Pai. Amém. Meus irmãos, todos nós lidamos com um problema que se chama vergonha. Todos nós vamos ter que enfrentar a humilhação, todos nós vamos ter que passar por alguma situação talvez um pouco desagradável nesse sentido. Lidar com a vergonha não é fácil. Eu não sei o que possa te envergonhar, do que você teria vergonha de se expor ou de alguém saber da sua vida, mas a própria Bíblia fala para nós vivermos como quem não tem do que se envergonhar. Então nós temos que vigiar bastante, né? Para não termos do que nos envergonharmos amanhã se algo for descoberto a nosso respeito. Isso é postura cristã. Mas, irmãos, invariavelmente nós podemos ter vergonha de coisas que são difíceis de evitar. E no mundo hoje fala-se muito sobre isso, né? Usa-se muito a palavra bullying, por exemplo, para falar sobre a humilhação pública ou a exposição de alguma situação da vida da pessoa, assédio moral, essas coisas que realmente, irmãos, é algo que tem que ser visto, não é? Porque muitas pessoas fazem essas coisas, seja na escola, no ambiente do trabalho, de humilhar alguém, de expor a pessoa. Então isso é errado. Mas, irmãos, a palavra de Deus aqui nos fala de um tipo de vergonha com a qual nós, igreja, temos que lidar, que é a vergonha do Evangelho. A vergonha de Deus, a vergonha da Bíblia. E Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, está no versículo 16. Então, meus queridos, se ser criticado por suas convicções ou pensamentos é algo chato, desagradável, nós podemos dizer que por causa da fé é algo até desumano. E apesar de que se fala muito sobre isso, né, nos nossos dias aí, bullying, etc., e leis são feitas para proteger as pessoas, e tudo bem, não há problema nisso, eu acho até correto, né, proteger as pessoas, mas quando se trata da fé cristã, não tem-se a mesma visão, muito pelo contrário. Os crentes são atacados e criticados livremente no nosso contexto, já percebeu? Músicas, filmes, arte, cultura, de um modo geral, criticam abertamente a fé cristã sem maiores problemas. No academicismo, então, meu Deus do céu, a pessoa vai para uma universidade ou até no ensino médio, se declarar cristão, tem que estar preparado para levar muitas críticas, ouvir muitas críticas, talvez até sofrer algum tipo de bullying permitido. E até, irmãos, no âmbito jurídico, na questão de leis e promulgação de leis e aplicação de leis, a gente percebe claramente que há um peso e uma medida, quando é cristão e quando não é cristão. Mas a Bíblia nos fala em Eclesiastes, irmãos, que não há nada de novo debaixo do sol. E Jesus mesmo nos diz no Evangelho que se perseguiram a Ele, haveriam de nos perseguir também. E lá em Mateus 5, Jesus fala que se formos perseguidos por causa da justiça dele, nós temos que nos orgulhar disso, um orgulho santo, de nos sentirmos honrados com isso, de sofrermos por causa do Senhor. Irmãos, Paulo passou por isso. Paulo, quando se arrependeu, eu não sei se todos os irmãos sabem disso, ele mudou completamente a sua vida. Deus mudou a vida de Paulo, melhor dizendo. Ele era um perseguidor, e agora ele passou a ser um perseguido. Ele perseguia cristãos, e ele se torna um cristão e se torna um missionário, um pregador do Evangelho. Em síntese, irmãos, Paulo mudou da água para o vinho. A vida dele foi transformada radicalmente. E o tempo passou e Paulo continuou caminhando e pregando. E quando ele escreveu a carta aos Romanos, irmãos, foi mais ou menos por volta do ano 55 depois de Cristo. Ele tinha uma convivência e um trânsito com judeus e não judeus. Por isso que ele vai falar aqui no versículo de número 16, do finalzinho, né, do judeu e do grego.
Essas comparações de Paulo entre o judaísmo e povos gentílicos são comuns na carta aos Romanos, porque havia uma convivência dele com esses dois povos. Ele lidava com essas pessoas e ele sofria também perseguições dos dois grupos. Os judeus odiavam Paulo porque Paulo havia deixado de ser um fariseu e passar a ser um cristão. E os gentios também não gostavam de Paulo porque ele trazia a mensagem do evangelho que transformava a vida das pessoas. E invariavelmente tirava lucro de muitos que ganhavam dinheiro com o paganismo. Então a mensagem do evangelho é transformadora, é libertadora. E aqueles deuses e povos que adoravam aqueles deuses viviam em torno de um sistema religioso que gerava muita renda. Aliás, hoje de manhã na escola dominical, quem não pôde vir, não perca domingo que vem a escola dominical. A gente falou um pouquinho sobre a história da igreja, sobre o paganismo, sobre a vivência da igreja lá nos primórdios. Então, meus irmãos, nesse ambiente que o apóstolo Paulo proferiu essas palavras de Romanos 1, 16 e 17, onde ele proclama com alegria. Perceba Paulo falando, irmãos, aqui não com arrogância, mas com um tipo de honra, de honradez, onde ele fala: eu não me envergonho do evangelho. Vamos falar juntos essa frase? Eu não me envergonho do evangelho. Irmãos, creio eu que Paulo estava querendo dizer que envergonhar-se do evangelho é envergonhar-se do autor do evangelho. Envergonhar-se do evangelho é envergonhar-se da fonte do evangelho. Envergonhar-se do evangelho é envergonhar-se de Deus. E Paulo está falando, irmãos, como uma vida radicalmente mudada, transformada. Foi como um tsunami na vida de Paulo. Mudou sua vida social, ele perdeu muitos amigos, ele agora passou a ser um perseguido por causa da justiça, ele tinha que fugir, se esconder muitas vezes. Mudou sua vida moral, seus conceitos que eram errados agora foram colocados em linha com a palavra de Deus, e ele passou a enxergar o mundo de acordo com os olhos de Deus. Mudou sua vida emocional. Nas cartas de Paulo ele fala, por exemplo, que ele havia sido abandonado, deixado sozinho, por causa da palavra. Mas acima de tudo, irmãos, o evangelho mudou a vida espiritual dele. Deus havia salvado Paulo. E é sobre isso que eu queria falar então, irmãos, sobre as transformações do evangelho na vida daqueles que creem em Deus, as consequências que essas transformações fazem e o nosso posicionamento. Primeiramente, irmãos, a palavra de Deus nos mostra que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Está no versículo 16, onde diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos pegar só essa primeira parte. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Paulo afirmou aqui, irmãos, categoricamente que ele não tinha vergonha do evangelho. Não tenho vergonha da palavra de Deus. Não importava o que falassem dele. Olha, não importa que falem de mim, que me critiquem, que me persigam. O que importa é o que Deus fez na minha vida. Isso é maior que tudo. Essa é a postura que o apóstolo Paulo demonstra. Eu creio que essa postura que nós temos que buscar também, somos desafiados a viver no nosso dia a dia. Porque ele sim gostaria certamente de agradar as pessoas. Nós também queremos agradar as pessoas a quem amamos, não é verdade, irmãos? Queremos agradar nossos parentes, amigos, queridos. Mas acima de tudo, acima de todos, nós temos que agradar a Deus. Ou seja, os judeus gostariam que Paulo continuasse perseguindo cristãos. Ele não poderia agradar essas pessoas mais. Os gregos gostariam que Paulo talvez fosse um cético, um religioso, um conhecedor, um estudioso. Paulo era muito culto, muito inteligente. Creio eu que deveria ser muito agradável ouvir Paulo pregar, ouvir Paulo falar. Talvez os gregos quisessem que ele fosse um filósofo. Mas ele pregava Cristo vivo, ressurreto. E os gregos achavam isso um absurdo, uma estupidez, uma loucura, acreditar que alguém houvesse vencido a morte. Havia sido um descrente, agora era um servo de Deus. Por isso, irmãos, que ele não poderia agradar as pessoas. Não tinha como. E é sobre isso, irmãos. O evangelho se manifesta na transformação da vida daqueles que nele creem. A manifestação do poder do evangelho é a transformação da vida daqueles que creem. Como se envergonhar de uma mensagem dessa, amados? Como que um crente pode ter vergonha do evangelho que transforma e redime o pecador, que tira o ser humano da miséria do pecado e coloca ele na presença do Pai Celestial? Como se envergonhar de um Deus tão bondoso,
que dá o seu próprio filho para nos salvar, para pagar o preço da nossa redenção, e nos coloca na posição de filhos agora, não mais como seres apenas criados à sua imagem e semelhança, mas como filhos. Jesus chega a dizer: olha, eu vos tenho chamado de amigos. E a gente canta aquele louvor, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Coisa linda, irmãos, que o Evangelho faz na vida do crente. Como se envergonhar de algo tão precioso? Paulo não se envergonhava do Evangelho. Paulo disse: olha, não tem como, não vou me envergonhar do Evangelho. Ele tinha consciência, sabia exatamente o que Deus estava fazendo na vida dele, sabia exatamente as transformações, sabia exatamente o que ele havia perdido por causa do Evangelho, mas o que ele havia ganhado também por causa do Evangelho. O Evangelho, irmãos, é o grande vetor de transformação da vida do ser humano, porque onde o Evangelho é pregado, Deus concede fé. Deus concede transformações, Deus concede mudanças. Sem o Evangelho, irmãos, Paulo não teria sido salvo. Sem o Evangelho não haveria fé. Sem o Evangelho não haveria arrependimento, transformação, mudança, santificação, não haveria vida eterna. Por isso, irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas a palavra continua dizendo, no verso 16, segunda parte, observe aí, que a palavra vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de qualquer pessoa. É o que significa de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Qualquer pessoa pode ser salvo, basta que creia. Essa é a condição sine qua non. Não tem como abrir mão disso. Tem que crer, tem que acreditar. E aqui a Bíblia expande o tema, então, irmãos, dizendo que o Evangelho é poderoso para salvar a qualquer pessoa, desde que essa pessoa acredite na mensagem que foi pregada. No contexto de Paulo, irmãos, haviam gentios e judeus, povos com costumes diferentes, com crenças diferentes, com pensamentos diferentes, cosmovisão diferente, mas tanto entre os judeus como entre os gentios, haviam convertidos. Haviam judeus convertidos. Paulo era um judeu convertido. E nas viagens missionárias de Paulo, centenas de gentios pagãos se converteram. Mas nem todos. Nem todos os judeus se converteram. E nem todos os gentios se converteram. Os judeus tinham conhecimento da lei de Israel. Os gentios eram pagãos. Acreditavam em deuses conforme as suas crenças. Os judeus eram monoteístas, acreditavam em um só Deus. Os gentios eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Os judeus esperavam o Messias. E os judeus que não se converteram, que não são cristãos, porque há judeus cristãos também, mas judeus mesmo não cristãos, esperam até hoje o Messias. Não acreditam que Jesus Cristo seja o Messias. Já os gentios riam dessas crenças. E lá em 1 Coríntios 1:22, Paulo fala: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Então os judeus tinham essa característica também, de acreditar em sinais, em coisas sobrenaturais, no poder de Deus, talvez por causa da história lá do povo de Israel. Já os gentios, os gregos, eles buscavam mais o conhecimento, a filosofia, a sabedoria. Pessoas tão diferentes, porém com algo em comum. Aqueles que foram tocados pelo Evangelho se converteram. Aqueles que foram alcançados pela palavra de Deus se converteram. E isso mostra, irmãos, que não é a origem ou a cultura de uma pessoa que faz diferença, é o poder do Evangelho. Você pode lidar com pessoas que vêm de qualquer matiz religiosa, amigos que talvez você tenha lá que são de origem espírita, kardecista, umbandista, budista, o que for, não importa, irmão. Fala de Jesus para eles, porque o poder do Evangelho pode salvar qualquer pessoa. Não existe coração tão empedernido, irmãos, ou temperamento difícil que não seja amolecido pelo poder do Evangelho. Não importa se é judeu, se é grego, se é brasileiro, se é alemão, espanhol. Uma vez uma pessoa falou assim, que ele era nervoso porque ele era de origem espanhola. Eu falei assim: eu sou de origem alemã, meu querido. Não importa se é da Bahia, se é do Nordeste, se é do Rio Grande do Sul, se é de Brasília. Não importa se é de uma família que tem o sangue quente ou se é de uma família que é mais calmo. Não importa. Deus transforma qualquer pessoa. Qualquer um pode ser amolecido pelo Evangelho. Porque a pessoa pode até demonstrar ser uma pessoa muito legal e calmo, sereno, tranquilo, mas com o coração mais duro do que pedra. E pode ter uma pessoa que talvez seja uma pessoa com temperamento explosivo, mas que ao ouvir a mensagem do Evangelho vai se converter mais rápido do que aquele outro.
Irmãos, são mistérios de Deus. O que nos importa é pregar o Evangelho. Não existe crença, cultura ou ideologia que não seja despedaçada pelo poder do Evangelho. Onde o Evangelho for pregado, haverá arrependimento, irmãos. Essa é a promessa do Senhor. Haverá salvação, transformação, libertação, santificação, vida nova, vida eterna. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A única coisa que precisa é que a fé seja despertada naquele coração. É que aquela pessoa creia. E então nós chegamos, irmãos, no ápice do texto, que é o versículo 17, onde a palavra de Deus nos fala que o Evangelho é o poder que gera a fé no coração dos eleitos de Deus. É o que diz em síntese o versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos falar juntos essa última frase, irmãos? O justo viverá pela fé. Irmãos, o texto sagrado agora vai ao cerne da questão. O texto sagrado agora vai à raiz da questão, à raiz do problema, a questão da fé. Como o Evangelho age de um modo tão majestoso e triunfal, sem impedimentos ou sem barreiras ou empecilhos? Porque ele é o poder de Deus. É o Evangelho que gera fé nos corações. E isso, irmãos, não compete nem a mim, nem aos irmãos. Compete a Deus. Lá em Romanos 10, 17, se você puder passar algumas páginas aí da sua Bíblia, por favor, você verá o que a palavra de Deus fala a respeito disso. Romanos 10, versículo 17. Veja como Deus age gerando a fé viva, a fé real, a fé verdadeira nos corações. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação. Quando uma pessoa ouve o Evangelho, Deus se dá ao direito e ao poder que só Ele tem de gerar fé dentro daquele coração. É assim que acontece. Algo totalmente sobrenatural. Algo totalmente diferente do que qualquer coisa que possa existir no mundo, no universo, na face da terra. Porque é a inerrante, infalível, eterna e poderosa palavra de Deus, o Evangelho. O poder do Evangelho, irmãos, reside no fato de que ele procede do próprio Deus. E que ele não pode ser desassociado de Deus. Onde o poder do Evangelho está, Deus está. Onde você está falando de Jesus e Deus está tocando aquele coração, não é porque existe uma força partindo da sua boca, um poder partindo das suas palavras que está agindo naquele coração. Sim, Deus usa as palavras, mas quem está agindo é o próprio Deus. Não há como desassociar o poder de Deus da presença de Deus. Deus está presente na pregação do Evangelho. Então, quando a mensagem do Evangelho chega no coração daqueles que Deus escolheu, eles ouvem e creem. Eles escutam e passam a acreditar. Aquela pessoa talvez virou para você, estava falando de Jesus, e ele falou: rapaz, eu senti um negócio aqui dentro agora, estava falando, explica melhor esse negócio para mim. Não sei se você já teve essa experiência. E é interessante, outros não falam isso. Mas no outro dia fala assim: escuta, vem cá, você falou para mim de Jesus, da ressurreição, explica melhor, fala mais. Se isso acontecer, meu querido, louve a Deus aqui no coração e continue falando de Jesus para essa pessoa. É Deus agindo. Deus age dessa maneira e de muitas outras maneiras, implementando a fé no coração daqueles que Ele escolheu através da pregação do Evangelho. E nada, nem ninguém pode deter o Altíssimo. A fé nasce, irmãos, ao som da pregação do Evangelho. A fé nasce através da evangelização. A fé vem através da explicação da palavra de Deus. Barreiras vão se desfazendo através da pregação do Evangelho. Dificuldades caem por terra através da pregação do Evangelho. O inimigo bate em retirada ao som da pregação do Evangelho, irmãos. Vidas são transformadas, irmãos, através da pregação do Evangelho. E corações são quebrantados através da pregação do Evangelho. Por quê? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meus irmãos, quando a voz do Evangelho é pregada, ocorre algo tremendo. Deus concede a fé para aquele que Ele escolheu. E quando isso acontece, a fé vem trazendo mudanças. Primeiro a fé, depois as mudanças.
Primeiro a fé dentro do coração e depois as transformações planejadas por Deus. Por que é importante falar isso, irmãos? Porque às vezes uma pessoa creu em Jesus e está chorando e está sofrendo porque não conseguiu ainda, por exemplo, parar de fumar. E aí Satanás vai tentar colocar na cabeça dessa pessoa que ele nunca foi salvo, que ele nunca foi convertido, que Deus não gosta dele, que Deus não ama, porque se Deus gostasse dele, Deus já tinha feito dele uma pessoa perfeita. Mentira! Não tem ninguém perfeito, que tem pessoas aqui buscando a perfeição em Jesus, buscando serem aperfeiçoados por Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a fé traz, primeiro, consciência do estado de miséria. Essa é a primeira coisa que Deus revela através da pregação do Evangelho. A pessoa ter consciência de seu estado de pecado e de miséria. Mas também, irmãos, a fé traz o arrependimento das obras mortas. Ou seja, das coisas feitas no passado, uma sensação de tristeza, de amargura por coisas erradas que houvera praticado anteriormente, desobedecendo a Cristo, talvez no tempo da ignorância ou não. Porque muitas vezes a pessoa até já conhecia a palavra de Deus e estava ainda preso nos grilhões do pecado. Mas quando vem a fé, Deus traz a libertação do pecado. E essa pessoa agora encontra forças para dizer não, não vou fazer mais aquilo. Não vai me definir, essas coisas não vão me definir mais. O que me define não é o que as pessoas falam de mim. O que me define é o que Deus fala de mim. O que me define é o que Deus pôs aqui no meu coração, que é a sua palavra. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então acontece agora uma reconstrução da vida. Libertação de vícios. Deus vai quebrando vícios, paz no lar, Deus coloca paz dentro da casa das pessoas, uma nova vida, traz temor, Deus coloca temor ao nome dele dentro desse coração, onde agora essa pessoa vai viver humildemente, respeitosamente. E por último, irmãos, Deus também coloca a certeza da vida eterna, que ninguém tem como explicar, mas o crente crê na palavra de Deus, que nos diz que quando nós morrermos, nós estaremos na glória do Pai. Paulo aqui mesmo em Romanos, lá no capítulo 5, ele vai falar que o amor de Deus não confunde, porque Deus derrama esse amor, essa paz em nossos corações, através do Espírito Santo. Ou seja, irmãos, o próprio Deus se encarrega de nos ajudar a crermos na sua palavra. E Paulo finaliza, irmãos, aqui no versículo 17, com essa frase que a igreja leu comigo mais de uma vez: o justo viverá pela fé. Ou seja, irmãos, nessa finalização, Paulo está falando agora de como vai ser a vida de alguém que foi transformado pelo poder do Evangelho. Ele vai viver dia após dia. Como, irmãos? Pela fé. Pela fé. Ele não vai ficar esperando respostas ali. Deus tem que fazer o que eu estou falando, porque senão eu não vou acreditar em Deus. Não. Ele vai falar: Senhor, eu descanso em Ti, está em Suas mãos. Vou caminhar pela fé. E quem não crê, talvez estivesse se descabelando e falando: meu Deus, como é que você vai fazer? Como é que você vai resolver isso? E os problemas estão aí, e as dificuldades, as enfermidades, a guerra, o mundo, as doenças. E o crente fala assim: olha, está nas mãos de Deus, eu vivo pela fé. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele vai cuidar de mim. Eu sei que Ele vai abrir as portas. Eu sei que Ele vai me dar forças. Aí vem o desemprego, todo mundo desesperado. Meu Deus do céu, o desemprego, a crise, a economia. E o crente olha para tudo isso e fala assim: não, Deus proverá. Porque a palavra de Deus diz que Ele abre portas, Ele fecha portas. Ele não vai deixar faltar nada, Ele vai cuidar de mim. E então vem uma doença incurável. E alguém fala: puxa vida, agora não tem jeito, porque só um milagre, não tem remédio ainda para essa doença. E o crente fala assim: olha, tranquilo, se Deus não quiser me curar aqui na terra, Ele vai curar lá no céu, porque no céu não tem doença. E quando eu for para o céu, eu vou ter um corpo totalmente glorificado, restaurado, que não vai ter nenhuma doença. Meus irmãos, para tudo a Bíblia tem uma resposta, por isso o crente vive pela fé. Essa frase, o justo viverá pela fé, irmãos, foi uma frase muito significativa na vida de um homem a quem nós prezamos bastante, não adoramos, só adoramos Jesus, mas nós estimamos muito o nosso irmão Martinho Lutero. Lutero, irmãos, foi aquele homem que Deus levantou para iniciar um movimento chamado Reforma Protestante. A igreja havia se perdido em confusões doutrinárias. Haviam mais crenças erráticas dentro da igreja do que as crenças corretas. Heresias haviam sido implementadas dentro da igreja, como por exemplo a compra da salvação.
onde a pessoa dando uma grande oferta na igreja, havia promessa de que o seu nome seria escrito no livro da vida, através daquele dinheiro dado no gasofilácio, aquelas moedas de ouro. Ao cair das moedas de ouro no gasofilácio, a alma do perdido que está no purgatório subirá para o céu. Coisas desse tipo, que não tem base nenhuma na palavra de Deus. Então Martinho Lutero, irmãos, aquele homem de Deus, ao ler essa passagem, meditando, orando, clamando a Deus, ele percebeu que a salvação não é conquistada por meios de práticas religiosas, ou pagamentos de indulgências, ou de dinheiro, mas somente pela fé em Deus. O justo viverá por fé. Foi esse versículo que Deus usou na vida de Martinho Lutero. E através, irmãos, dessa consciência, Martinho Lutero começou a pregar sobre a justificação pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Vamos falar juntos, irmãos? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E essa frase, né, irmãos, o justo viverá pela fé, ou a doutrina da justificação pela fé, é um dos pilares da reforma protestante. Você não precisa fazer nada para ser salvo, além de crer. Pastor, mas eu não tenho que me santificar? Sim, mas a santificação é decorrente da salvação. Não é santificação antes da salvação. Primeiro a salvação, depois a santificação. Sim, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Mas aqueles que foram salvos serão santificados, irmãos. É promessa de Deus. Eu tenho que fazer minha parte, você tem que fazer a sua. Mas é Ele quem nos santifica. Essa frase, então, irmãos, sobre a justificação pela fé, significa que a pessoa de fato crê em Deus. E aqui está aquilo que acabamos de falar. As mudanças que o Evangelho impõe, o poder de Deus na vida de uma pessoa, trazendo fé. Uma fé real, uma fé legítima, uma fé verdadeira, que não vai fazer essa pessoa jamais pensar que as suas ações possam conquistar a sua salvação, mas que a sua salvação foi conquistada por Cristo Jesus, e que você foi conquistado por Cristo Jesus, que você foi ganho por Cristo Jesus, que Jesus convenceu você de que Ele é vivo, que o Espírito Santo convenceu você com seu poder de que Ele é o Senhor da sua vida, e que Ele podia te salvar, e você disse como Isaías: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, e você se entregou ao Senhor, porque Ele convenceu você. Meus irmãos, finalizando, o que mais que nos honra nesse mundo? Hoje em dia nós vivemos um tempo da modernidade, né, irmãos? Da tecnologia, das redes sociais, né? Celular, rede social, gostoso, né? Fica lá horas e horas navegando. Horas e horas não, pelo amor, irmão. Só um pouquinho, vai. Horas e horas você vai gastar seu tempo aí de uma forma não muito boa, né? Exceto se você estiver trabalhando com esse negócio, né? Se for para trabalhar, ganhar o seu sustento, vá em frente, que realmente funciona. Mas, cuidado para você não se tornar viciado, né? Eu até coloquei no grupo da igreja, não sei se vocês viram, todo mundo viu, pais que amam não dão telas, vocês viram isso? Dá uma olhadinha, foi ontem ou anteontem, mas eu posso repor também, mas está lá no grupo da igreja, mostrando dos problemas que as telas estão causando na vida de crianças e adolescentes, problemas emocionais, crianças e adolescentes indo parar em consultório de psicólogos e até psiquiatras, fazendo terapia e tomando remédio por causa do vício digital. Então é um tempo meio complicado, meio esquisito, né, irmãos? Não tem como voltar atrás, esse negócio de tecnologia não vai diminuir, pode ter certeza disso, porque o mundo já é dependente. Mas onde eu quero chegar, irmãos, que nessa onda da tecnologia veio também uma mudança de comportamento, onde as pessoas estão vivendo muitas vezes em função de likes. Likes e views. Views, o que é views? Visualizações. Então a pessoa publica um negócio lá, vamos ver quantas pessoas curtiram. Vamos ver quantas pessoas visualizaram. A maioria das pessoas nem liga para isso. Eu não ligo para isso, não sei se alguém liga para isso, mas tem gente que liga muito para isso. E você quer ver um ambiente onde muita gente se incomoda com isso? É no grupo do WhatsApp da família. Então a pessoa publica lá um negócio no grupo do WhatsApp e ninguém fala nada. O outro parente publica, todo mundo põe coraçãozinho, joinha, palminha, mãozinha. E então a pessoa fala, peraí, por que está me desprezando, né? O fulano de tal fala, todo mundo curte. Eu falo, ninguém curte. Isso, irmãos, é uma realidade. Tem gente ficando com problemas emocionais por causa disso.
E alguns estudiosos, alguns especialistas, estão achando que há pessoas que estão tentando, ou inconscientemente, caindo num mecanismo de engenharia social, trazendo para o mundo físico o que deveria ficar só no mundo digital. Curtiu, não curtiu? Tudo bem. Amigos, normal, né? Oi, beleza, tudo jóia. O que importa é a vida real, isso aqui é só digital. Mas quando a pessoa começa a misturar as coisas, ela pode ficar meio confusa. Então, meus irmãos, a popularidade, ou a busca da popularidade, nunca se tornou algo tão grandioso ao ponto de se tornar um problema social, onde pessoas passam a ter problemas físicos, clínicos, por causa dessas questões voltadas mais para a popularidade ou para um tipo de envolvimento de um status digital. Isso é muito sério, porque os valores primordiais de uma pessoa acabam sendo deixados meio de escanteio e a pessoa passa a se preocupar mais se está tendo curtida, se está sendo popular, se estão gostando. Será que eles estão gostando? Eu acho que eles não estão gostando. Acho que não estou sendo muito popular hoje. Vou fazer alguma coisa para as pessoas gostarem de mim. E por aí vai. Não te pergunto, o que mais honra você? O que mais traz a você apreensão nesse sentido sobre o que as pessoas falam ou pensam de você? Eu não me incomodo com isso. Deveria. Porque, irmãos, a Bíblia fala, não me envergonhe do Evangelho. Esse é o ponto crucial. Rede social, likes, views, deixa isso de lado. Se preocupe com que as pessoas olhem para você e vejam em você a imagem de Cristo, irmão. Paulo se preocupava com isso. Quando ele fala, não me envergonhe do Evangelho, de algum modo ele está resvalando nessa questão da popularidade. É como se ele dissesse, olha, não me importo se eu não sou mais popular para os judeus. Eles gostavam de mim quando eu estava matando o cristão. Agora eu me tornei cristão. Não me importa se eles vão me odiar por causa disso. O que importa é o Evangelho. Não me envergonhe do Evangelho. É como se ele dissesse, olha, eu não me importo se o povo de Corinto quisesse que eu ficasse ali fazendo uma bela palestra sobre filosofia, sobre humanidade, humanismo, etc. Não, eu vou falar do Evangelho. E eu não me importo se eles vão zombar de mim, se vão me ridicularizar, se vão me perseguir, ou vão querer me matar, como de fato acabaram matando Paulo. O que o Evangelho causa em você, meu irmão? Vergonha ou honra? Quando Paulo fala, não me envergonho do Evangelho, eu vejo um homem falando com honra, com dignidade. Eu não tenho vergonha da palavra de Deus, eu tenho orgulho, eu tenho honra, eu me sinto honrado, dignificado de ser um servo de Deus. É assim que eu entendo Paulo falando. Eu creio que os que se envergonham do Evangelho, irmãos, ainda não entenderam que envergonhar-se do Evangelho é envergonhar-se de Cristo. E os que se envergonham de Cristo, assim fazem, ou porque ainda não creram nele de fato, ou porque são frágeis na fé. Eu me lembro quando eu era recém-convertido que eu tinha vergonha da Bíblia. Então eu ia para a igreja e eu enfiava a Bíblia dentro da calça. Né? Camisa larga, murchava a barriga, enfiava a Bíblia assim dentro da calça e passava pelo meio dos ex-colegas do mundo, os ex-amigos de farra, e, beleza, tem Bíblia, né? Aí um dia o Senhor falou no meu coração, você está com vergonha de mim, filho? Não, Senhor, não, mas é que eles são complicados, Senhor, aquele pessoal é meio complicado, Senhor, dá um tempo, porque... Aí o Senhor, no outro dia, orando de novo, o Senhor me lembrando a palavra, né? Sobre esses textos que falam sobre esse assunto. Então eu resolvi sair com a Bíblia na mão. Paz. Não tinha como, tinha que ser aquele ponto de ônibus. Imagina uma cidade do interior que você tem que ser aquele ponto do ônibus para pegar o ônibus para ir ver a digníssima, né? Não tinha que ser ali. E era justo na hora que a galera está indo para a balada. Está ali no esquenta, né? No boteco, todo mundo enchendo a cara para ir para a rua. E eu lá com a Bíblia na mão. Eu falei, quer saber? Quem está no chuveiro para se molhar? Com a Bíblia na mão, ainda peguei a Bíblia e pus a Bíblia bem assim. Bem no coração. Eu sei que chegou um e pegou a Bíblia da minha mão e começou a zombar, a criticar. E eu falei, não faz isso não. E os outros mais conscientes falavam assim para ele, não faz isso não, cara. Respeita a fé do Paulão aí e tal. Paulão, de boa, cara. Você é crente, tranquilo. A gente é amigo do mesmo jeito. Aqueles caras mais cabeça, né? E eu tentando falar de Jesus para um ou outro, mas esse aí que pegou a Bíblia da minha mão, irmãos, não passou 3 meses, ele sofreu um acidente de moto e foi horrível a morte dele. Estava sem capacete, bateu num poste, não preciso entrar em detalhes, você já imagina o que aconteceu. E eu chorei porque ele era um cara legal.
mas era um zombador. Então, meus irmãos, nós vamos passar por isso. Nós temos que nos dignificar com o nome de Cristo, irmãos, e assumir a nossa postura diante de Deus e dizer como Paulo, não me envergonho. Eu creio, irmãos, que os descrentes, eles ainda vivem na incredulidade. Eles têm vergonha porque eles ainda não creram, não se entregaram a Jesus, mas eles poderão crer. Os fracos na fé têm que amadurecer. Se você se sente fraco e tem alguma dificuldade de assumir uma postura, como Paulo assumiu, sofrendo os riscos e danos que você talvez tenha que passar por causa do Evangelho, mas sendo dignificado perante Deus por causa do Evangelho, irmão, creia, ore, clame a Deus, e Deus vai te dar poder para vencer toda a fraqueza espiritual. Mas existem também aqueles religiosos que ainda não creram no Evangelho, que estão dentro das igrejas, mas ainda não se dispuseram, não abriram seus corações para a palavra de Deus. E eu pergunto, você, de qual grupo você faz parte? Dos que se honram do Evangelho ou dos que lá fora têm alguma dificuldade? Vamos orar? Vamos entregar isso nas mãos de Deus, irmãos? E eu queria que você, se você se identificou, se sentiu talvez, puxa vida, realmente eu tenho que assumir uma postura lá onde eu trabalho, lá onde eu estou. Eu queria que você não se sentisse um pária ou uma pessoa menor que os outros, do que o pastor ou qualquer pessoa. Não, meu irmão. Dificuldade todo mundo tem, meu querido. Mas eu queria desafiar você a orar e falar para Deus, Senhor querido, me ajuda, me ajuda. O que Deus quer de nós, amados, é a sinceridade. Se você se identificou, se você está sofrendo alguma coisa nesse sentido, você ore a Deus nesse instante e creia. Deus vai te capacitar, meu irmão, para você chegar lá, não envergonhado, mas com um sorriso. Não se escondendo. Eu estou com vergonha, sou crente. Não, mas com alegria, carregando um tesouro nas mãos. Tem um tesouro para entregar, o Evangelho. Senhor, será que alguém vai ouvir, vai dar atenção? Senhor, me ajuda. Senhor, cria uma oportunidade que alguém possa ser tocado pelo Espírito Santo e possa ouvir a Tua palavra. Vamos orar. Obrigado, Deus. Tua palavra é tão maravilhosa. Quando Paulo falou isso, Pai, ele já estava sofrendo por causa do Evangelho. Mas ele falou, não me envergonho. Não me envergonho, Pai. Ajuda-nos a descobrir, a descortinar o poder do Evangelho, Senhor. Poder transformador, poder libertador, poder vivificador, poder que salva o homem perdido, poder que transforma vidas. Oh, Pai querido, como é bom lembrarmos das coisas das quais o Senhor fez na nossa vida, honrosamente, majestosamente, trazendo o Teu povo até aqui. Eu olho para essa igreja, Pai, eu vejo esses irmãos queridos, e eu sei que cada um tem uma história, cada um já chorou bastante, já sofreu, e talvez muitos estejam sofrendo hoje, mas, Pai, o que nós temos em comum, ó Deus, é que o Evangelho nos alcançou. Senhor, se houver alguém aqui nessa noite com dificuldade para assumir uma postura cristã, dificuldade para crer, dificuldade para se entregar totalmente a Ti, ó Deus, através da fé, assumindo a sua salvação, assumindo a postura de crente, assumindo, ó Deus, que realmente é um filho de Deus e falando de Ti, que essa pessoa possa hoje ser liberta, ó Pai. Que o Senhor quebre todas as barreiras, que o Senhor quebre, ó Deus, todas as dificuldades, que o Senhor ajude, Senhor Deus, para que a Tua igreja, Teu povo que aqui está, do maior ao menor, do mais novo na fé até o crente mais experiente, possamos juntos, ó Deus, dizer como Paulo disse, não me envergonho do Evangelho, não me envergonho de Ti, Senhor. Vamos falar juntos, sim, irmãos? Senhor, eu não me envergonho de Ti. Mais uma vez, Senhor Deus, eu não me envergonho de Ti. Amém. Que Deus abençoe, amados.